Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente, no nosso ambiente, com muita alegria. A casa, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui no sábado, na nossa festa junina, que foi muito bacana, muito bonito. Então nós aproveitamos esse momento para agradecer a todos que estiveram aqui, participando conosco, colaborando, e também aqueles que não estiveram, mas que colaboraram também de uma certa forma, trazendo ajuda, para que a festa acontecesse. Então, muito obrigado a todos. Bom, pessoal, já pedi para vocês, quem estiver com o celular, colocar no modo silencioso, desligar, por favor, para que possamos ter uma reunião tranquila e serena. Tá bom? Nosso tema já está ali no quadro, Infância e Juventude. Quem vai fazer a exposição para nós, o estudo da noite, é a Isabel Cristina. E nós vamos então agora convidar vocês para nós fazermos a nossa prece, para darmos início ao nosso estudo. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, de infinita bondade. Agradecer por estarmos aqui hoje na casa de Miramês, que nos recebe com toda a sua equipe, já nos amparando, nos auxiliando dentro das nossas necessidades. Convidando Jesus, nosso Mestre amado, que também faça presente no nosso estudo, onde aqui estaremos estudando o seu Evangelho, os seus ensinamentos. Que a sua paz, Mestre amado Jesus, faça-se presente em todos os momentos da nossa caminhada, nos amparando, nos auxiliando, trazendo a luz, a paz e o conforto para cada coração nos dois planos da vida. Que assim seja. Cibele. Isabel. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu venho a essa casa, a convite de uma amiga, a Rosilene, que faz parte da casa, para falar de um tema muito importante, Infância e Juventude. Um tema que todos nós, uma fase que todos nós já passamos por ela, uns um tempinho a mais, outros com um tempinho a menos, mas nós conhecemos o que é estar lá, E, eu quero começar com essa frase, que é uma frase que eu acho que todos aqui já ouviu. As crianças são o futuro desse planeta. Alguém aí já ouviu essa frase? Então, se elas são o futuro do planeta, elas estarão preparando o planeta para a regeneração, não é mesmo? Importantíssimo, a função delas, Então, por isso que é um tema importantíssimo da gente pensar, refletir, tratar. São espíritos milenares, não é mesmo? A doutrina espírita ensina isso para nós. As crianças, os corpinhos pequenininhos, trazem aí uma bagagem cósmica, Estão temporariamente esquecidos, da sua real condição, mas elas trazem essa bagagem cósmica. E o seu adiantamento moral, intelectual, emocional, já alcançado nas diversas migrações reencarnatórias, vem junto nessa bagagem, por mais que está temporariamente adormecido, E é por causa disso, dessa bagagem cósmica, que os pais, eles devem estar atentos às tendências dos filhos, tanto para o bem quanto para o mal, desde tenra idade. Vocês acham que é possível identificar as tendências nos nossos filhos desde tenra idade?
É possível, né? Às vezes a gente pensa, é uma criança, isso é coisa de criança, deixa passar, depois vai melhorar. Mas na verdade os sinais eles apresentam cedo, né? E aí tem aquele ditado que quando as ervas daninhas começam, a gente tem que ir lá e arrancar, né, para manter o jardim bonitinho. É a mesma coisa, né? Às vezes a gente vai ver as más tendências, né? Porque as boas tendências não precisa mexer, né, gente? Time que está ganhando, a gente não precisa mexer. Mas as más tendências vai vir através das dificuldades. Então, uma criança, às vezes, que tem dificuldade de socializar, uma dificuldade de dividir o brinquedo, né? Uma dificuldade de obedecer às regrinhas, né? Ou em casa, ou na escola, né? Uma criança às vezes mais opositiva, muito nervosa, um nervo assim além da conta, né? Porque nervo, ficar com raiva é uma coisa normal, é uma emoção humana, mas às vezes há um exagero, um descontrole muito grande, né? Uma sensibilidade muito grande, né? Às vezes se afeta muito com coisas assim relativamente simples, que a gente consideraria que não seria para tanto. Então elas vão mostrando sinais ali no dia a dia, em coisas muito simples, no ambiente doméstico, na relação com um irmão, com um coleguinha na escola. Então a gente consegue ver sim, né? É preciso termos um olhar de educador, o que é mais difícil do que prover. Prover é fácil, vocês concordam? Né? Prover depende o quê? Do dinheiro, né? É a alimentação, é a roupa, né? É levar para uma escola, é dar o presente no aniversário, no Natal, no Dia das Crianças, né? Prover depende do dinheiro, mas tendo dinheiro é muito mais fácil, não exige reflexão, né? Até que teria que ter, né? Mas muito mais tranquilo. Agora, educar exige que a gente tenha presença, que a gente tenha um olhar direcionado, um compromisso, tenha amor, tenha tempo, calma, paciência. Então, educar exige de nós, da nossa atuação como ser humano, com os valores que a gente tem, porque a gente vai ser modelo para essa criança. Então, no livro E a Família, Como Vai? É o nome do livro. É de Paulo Sérgio. Ele diz: Deus empresta seus filhos aos genitores e lhes dá a responsabilidade de educá-los, de fazê-los homens de bem, dar-lhes formação moral, ética, social e sentimental. O que me chama a atenção nesse recorte é a frase: Deus empresta seus filhos aos genitores. Os meninos é emprestado, gente. Vocês sabiam disso? Nós pais não somos donos dos meninos. Eu vivi isso ano passado, quando o meu mais velho saiu de casa. Aí eu senti na pele, né? Porque aí você tem que ver voando e não pode falar nada. Mas a gente não é dono dos meninos, né? Eles pertencem a Deus. E o pior que é em um empréstimo e ainda com responsabilidade, que você pode ter ou não ter. Se você assumir a responsabilidade, já vai dar um trabalho danado. Agora, se não assumir,
aí o trabalho, o sofrimento é muito grande, né, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte, a ingratidão dos filhos e os laços de família, começa falando que as maiores dores, ela vem da ingratidão dos seus. Não tem dor maior, né? Então, no livro Família, Família, Juventude e Educação, é do Álvaro Crispino. O prefácio desse livro é da Joana de Ângeles. E aí a Joana traz uma metáfora. As crianças são a argila virgem para a moldagem dos valores morais, intelectuais, artísticos, culturais e sociais do futuro. Vocês conhecem a argila? Já brincaram com a argila? Ela é macia, uma delícia. Muito usado nas escolas infantis, né? Trabalha com a textura. E ela é molinha, a gente faz o que quer com ela, né? Mas depois que ela endurece, não dá para fazer nada mais. E assim é a infância, né? Ela é moldável, né? No Livro dos Espíritos, pergunta 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Por quê, né? Esses espíritos milenares têm que vir pititim. Aí a resposta: para se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados. Quem que está encarregado de imprimir nesses espíritos os valores humanos, né? Nós, pais. Olha a responsabilidade. Pestalozzi, conhecido como educador do afeto, já ouviram falar? Foi mestre de Allan Kardec, que é o nosso grande, né? Educador na doutrina. Ele entende que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser: inteligência, sentimento e vontade. Se a gente resumir, a gente poderia pensar que educar, deve-se educar a cabeça, o coração e as mãos. A consciência, né, o intelectual, o sentir e o fazer. Isso é que é educar. É fácil, gente? Não. Não é fácil educar. É desafiante. Ele traz a importância dos valores humanos, do sentimento do amor para a aprendizagem. Isso vai além do intelectual, não é mesmo? A gente preocupa, né, com os meninos, a gente preocupa em estar colocando os meninos numa boa escola, em formar, né, essa pessoa para ser autônoma, porque a vida pede isso para a gente, né? A gente tem que estudar, tem que formar, tem que buscar os títulos, tem que ter o dinheiro. É muito importante ter o dinheiro, ter os acessos, mas a gente é muito absorvido o tempo todo por isso. Às vezes quase não sobra espaço para a educação da moral. Não é o nosso caso, né? Que nós estamos aqui, a doutrina chama para essa atenção o tempo todo. Mas a grande maioria de nós, às vezes a gente vê que não tem esse espaço, né?
Porque a educação, gente, ela é igual um pássaro. O pássaro, para voar, ele tem que ter 2 asas. Não é mesmo? Se a gente tira uma asa do pássaro, como é que nós vamos voar? Uma asa é a educação intelectual. A outra é a educação moral, dos valores. Então, as duas têm que estar, ó. E, às vezes, a gente dedica mais tempo à educação intelectual e esquece da educação moral. E aonde que a gente tem essa educação moral, né? Tirando o âmbito da família, nos trabalhos de evangelização, né? Nos trabalhos religiosos, que vai trazer a história, né, de Jesus, que eu falo que é um código moral ali, né? Então, assim, desde pequenininho a gente tem que pensar nisso, porque depois que chega na adolescência é mais difícil de trazer os meninos. Já não faz muito sentido. Allan Kardec, ele pontua que a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, ele também chama atenção, né, para a importância dessa educação, da cabeça, do coração e das mãos, né? Desse conjunto, né, para o progresso moral do ser. No livro Obras Póstumas, página 371, um recorte. Será pela educação, mais ainda do que pela instrução, que se transforma a humanidade. Né? Nos tempos de hoje, a gente pode pensar assim, gente, mas tem tanto conhecimento, a ciência avançou tanto, né? E ainda tem tanto problema. O que está faltando? Talvez seja esse equilíbrio, né? Entre a educação intelectual e a educação moral, a educação dos valores. Não adianta só ter conhecimento, né? A gente precisa vivenciar esse conhecimento, né? É muito bonito, né, quando a gente vê estampado no comportamento do sujeito o evangelho, através das atitudes. A gente consegue ver, né? Viver aquilo com coerência. E é isso que a gente precisa ensinar, né? Isso está incutido no educar. Voltando à metáfora da argila, da Joana de Ângeles, a criança, ela é a argila moldável, aguardando as mãos do diligente olheiro, que lhe dará forma e conteúdo. Isso está lá, né, no livro Constelação Familiar. Mas o que me chama a atenção nessa frase é o diligente olheiro. Quem que é o olheiro dos meninos? Os pais. Como que esses pais estão? Vocês acham que os pais estão dando conta do recado? Tá difícil, não tá? Eu trabalho com esse público indiretamente, porque eu trabalho com avaliação e vem os pais, né? E aí eu vejo a dificuldade de muitos pais. Eu ouvi uma frase de uma pessoa muito famosa, dando uma entrevista, e perguntaram para ela assim, se você pudesse dar um conselho para os pais, o que você diria? Aí ela falou, cuide dos seus traumas. Porque se a gente, pai, não cuida dos nossos traumas, a gente vai retraumatizar os meninos. A gente repete, gente. Porque para nós aquilo é natural. A gente aprendeu.
E aquilo tem um traço na gente, que trauma não sai igual fumacinha, né? Fica ali aquele traço. Você só consegue mudar as consequências negativas de um trauma revivendo aquela emoção com a oportunidade de transformar ela em outra emoção. Isso é um trabalho mais terapêutico até. Às vezes a pessoa tem que ser ajudada para fazer isso. Então, assim, a gente repete sutilmente os nossos traumas com os meninos. A gente não tem uma consciência, isso está num campo mais inconsciente do ser. Então, como que os pais estão nesse mundo de transição planetária? Não está fácil não, gente. Os pais estão precisando muito de ajuda, de suporte, de estratégia. Joana de Ângeles, que busca na educação contemporânea exemplos capazes de materializar as condições de aprender e ensinar valores do Evangelho, ela apresenta Jesus como pedagogo por excelência, nosso mestre. Não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, mas, sobretudo, demonstrando que ele o realizava. Então, gente, não apenas ensinando, não basta conhecer, né? Nós temos que agir. A gente tem que trabalhar o convívio em harmonia, sermos, ter coerência no que falamos e no que pensamos e no que buscamos, porque os meninos, eles estão de olho na gente. A gente é modelo. De alguma maneira, nós temos algo em nós de estar repetindo o que o outro faz. Então, o filho, ele vai repetir aquilo que ele está vendo. Né? A gente desenvolve e aprende, né? Tem a teoria dos neurônios espelhos, que a gente aprende por repetição, por modelo, né? Então, no Constelação Familiar, item 11, esse item fala sobre educação doméstica. E um recorte lá diz que Allan Kardec, por sua vez, fez da educação moral aquela que se adquire mediante os exemplos dos pais e dos educadores. Bem assim, de todos os cidadãos, o elemento feliz para estruturar o ser humano em dignidade e valor espiritual, tornando-a adversária vigorosa do materialismo e da crueldade. Então, assim, mais uma vez a responsabilidade dos pais, mas não só dos pais. Eu acho que todos nós somos modelos para as crianças, não só as que estão dentro da nossa casa, né? Porque elas são o futuro, elas que vão cuidar do planeta, não é mesmo? E eu sabendo que eu vou reencarnar, porque eu preciso estar na lida aí da evolução, eu quero voltar para um planeta melhor. Então, a gente, mais um motivo de cuidar dos meninos, né? O exemplo dos pais é muito importante. O amor desempenha um papel fundamental por oferecer valores de equilíbrio nas emoções e compreensão em torno de todas e quaisquer dificuldades detectadas no educando. O amor desempenha um papel fundamental. O amor é um remédio, né, gente? Ele cura, transforma, ele toca profundamente. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala disso. O homem mais vil tem amor por alguma coisa, algum objeto, né? É a centelha divina em nós. Então, isso nos leva, essa palavra amor nos leva a refletir sobre a importância da inteligência emocional,
Um tema que está sendo tão debatido, né? A gente representa ele por QE. Coeficiente emocional. A gente tem o QI. Vocês conhecem o QI? Coeficiente intelectual? A gente avalia QI nas avaliações neuropsicológicas. Mas a gente tem o QE também agora. E aí, assim, o QI às vezes coloca o sujeito num cargo alto dentro de uma grande empresa. E o QE tira ele de lá. Porque a desregulação emocional traz muito prejuízo para nós. Daniel Goleman, que é um psicólogo, pesquisador na área da inteligência emocional, ele diz que o sujeito inteligente emocionalmente é aquele que sabe identificar suas emoções com mais facilidade e consegue usar a sua mente racional, que é o consciente, para lidar com situações que a mente emocional, que é o inconsciente, não consegue. Então, inteligência emocional não significa não ficar com raiva, não ter algum desequilíbrio emocional, mas o controle disso, o manejo, né? O saber lidar, nomear, expressar. Por isso que se fala tanto de validação emocional hoje. Vamos validar as emoções, né? Nós pais, validar as emoções nos filhos, isso é um grande incentivo para a autoestima, porque mostra para o sujeito que você está vendo ele, que a gente é o que a gente sente. Né? Só nós sabemos o que está aqui dentro. Para que serve esse tal de QE, né? Para que inteligência emocional? Para a gente conviver melhor com os nossos pensamentos, aprender a identificar emoções e evitar agir por impulso, melhorar a capacidade de resolver problemas, aprimorar a relação com as pessoas, a interação, né? Permitir compreender melhor o outro e a si mesmo. Então, o que é hoje em dia é muito importante. Na constelação familiar, o amor nobre, ele torna-se indispensável ao êxito da proposta educativa. É através da doação que ele se multiplica e mais se desenvolve, tornando-se imbatível. O amor é uma grande ferramenta de resoluções das demandas de vida. É um remédio. E todos nós temos esse recurso. A gente pode desenvolver, né, mais. Mas a gente tem isso dentro de nós. E os pais, né, amam seus filhos. Isso é natural. Às vezes algum ou outro tem dificuldades, mas porque tem questões ali do próprio sujeito, né, que precisa ser trabalhado, cuidado, atendido, que às vezes vai parecer ali naquela relação com o filho, mas a grande maioria isso é natural, né? As mães, então, é uma loucura, né? A gente tem loucura pelos filhos, não é mesmo? Um amor assim, fora do comum. A gente é igual aquelas galinhas bravas que faz assim com os pintinhos, né? É uma coisa assim, do propósito divino para que a gente... E os meninos também vêm, né? Criança, pequenininha, indefesa, tudo assim, com uma lógica para que a gente proteja, né? Porque imagina se já viesse pequenininha assim, aquela pessoa difícil, né? Assim, apesar que as crianças às vezes têm comportamentos difíceis, mas assim, vem mais maleável mesmo, né? Tudo coincidindo com a proposta de Deus. A educação para a nova era deve estruturar-se, sem dúvida, no conceito de realização integral, abrangendo os valores culturais, sociais e econômicos, mas também morais e espirituais do ser humano. Essa frase, gente, chama atenção para a importância da gente inserir os meninos nos trabalhos de evangelização. Porque é lá
que vai começar a incutir essas ideias dos valores morais, né? Humanos. Não faça com o outro o que a gente não quer que faça com a gente. Vamos dividir, vamos ajudar, vamos ter empatia, né? Conhecer a história de Jesus, né, como mestre de humildade, caridade, bondade. E na evangelização está tudo mais fácil, né? Ali você pode usar o lúdico e essas coisas vão marcando. E se não tiver em trabalhos de grupo, é muito difícil, só nós, quanto família, fazer essa educação, né? A criança, ela se desenvolve estando entre os seus, da mesma faixa etária. É muito importante, por isso que é importante ir para a escola, né? Igual os adolescentes também. A adolescência se dá na adolescência. Eles têm que estar nos grupos, né? Então, os trabalhos de evangelização de uma casa espírita, por exemplo, né, são as raízes aí. Essas crianças no futuro vão ser os dirigentes. Eles vão estar aqui, né? Vão ser o futuro. Então a gente precisa, né, se haver com isso. Multidões de espíritos que estão reencarnando nos dias atuais têm compromissos com o momento que se vive no planeta e trazem tarefas específicas em favor do amanhã. Preparar essa turma, gente, para o desempenho das responsabilidades firmadas na espiritualidade é tarefa primordial dos genitores, logo seguida pelos mestres nas escolas, oferecendo-lhe motivação para atingir as metas programadas. Então, gente, olha a responsabilidade, né? Às vezes são espíritos que vêm com grandes missões. E às vezes os meninos são difíceis de lidar. Mas o que está por trás disso, né? Às vezes está tão avançado o menino. Eu escuto isso dos pais, né? Muitos pais falam, gente, meu menino tem tal idade, mas parece que ele está mais além. Hoje tem estudos aí sobre crianças índicas, crianças cristais, né, para trazer uma clareza para nós assim, dessa especificidade dessa moçada que está aí, que está colocando a gente debaixo do chinelo. Os meninos estão muito avançados, aprende muito rápido, né? Tecnologia, então, como é rápido o jeito que eles aprendem, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para as responsabilidades firmadas aí com a espiritualidade. As características, né, dos educadores devem ser ressaltadas na humildade e na coragem de serem verdadeiros, reconhecendo quando erram, jamais impondo o que desejam, utilizando-se da condição de adultos e de orientadores. Isso nos chama atenção, gente, para a questão, né, da dificuldade, às vezes, de nós pais aí no trato, né, com os filhos. É muito difícil educar. Educar é também educar-se. Quem não é educado está impossibilitado de educar. Portanto, os seus serão exemplos negativos que perturbarão a acuidade de observação dos discípulos, sempre atentos, especialmente ao descumprimento dos códigos de valores que lhes são apresentados. Isso chama atenção para que a gente reflita um pouco da importância de cuidar dos pais que têm maiores dificuldades, né? Existem trabalhos de treinar pais. Trabalhos de treinamento de pais, onde se é dado estratégias para esse pai agir com mais sabedoria, com mais segurança, né? Pais aprendem sobre maneiras de interagirem com seus filhos, desenvolvendo afeto e medidas educativas que vão ajudar o filho a se tornar um adulto capaz de lidar com o mundo que espera. Então, entender o nosso estilo parental,
né? Nós somos pais mais autoritários, permissivos, negligentes, participativos, porque nós repetimos o que a gente aprendeu, lembra? A gente já teve lá na infância. E é sutil, a gente às vezes repete porque é o que a gente aprendeu, aquilo está assim, incutido aqui dentro da gente. Por mais que a gente aprenda novos estilos, mas ali no dia a dia, ali no aconchego do lar, naturalmente a gente vai repetir. Então, quando a coisa está muito emaranhada, está com muito conflito, às vezes trabalhos de treinar esses pais ajuda a esclarecer, né? Como se diz, o conhecimento nos liberta, ajuda a nos conhecer, para que a gente tenha força de lidar com os nossos traumas, transformar a emoção com emoção, para a gente se transformar numa pessoa melhor, sermos pais, mas com mais inteligência emocional, né? Pilares da relação pais e filhos. Amor incondicional. Separar a pessoa do comportamento, olhar o filho além do problema. Ver ali um ser humano que precisa evoluir. E que não é à toa que ele veio para a minha companhia. Se nós somos espíritos milenares, o que aconteceu lá atrás? Que a gente está junto aqui. Houve um combinado aí, né? Com certeza houve permissão de Deus, né? O lar é o candinho onde tudo acontece. As oportunidades estão ali. Diálogo. Boa comunicação inclui saber ouvir. A gente tem que treinar muito isso, né, gente? Para isso a gente tem 2 ouvidos. E é difícil ouvir. Muitas vezes a gente só quer falar. Compromisso. Tempo de qualidade com os meninos. Mostrar para eles que eles são importantes para nós. É gostoso estar junto. Segurança. Estabelecimento de regras e limites com clareza. Porque, né? Com amor. Autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, para que a gente possa ensinar o outro a buscar se conhecer. Aqui na segurança, uma vez eu ouvi um rabino falando assim, que o lar tem que ter 2 coisas, ele tem que ter liberdade e segurança. Não pode ter só liberdade, porque senão vira libertinagem. E também não pode ter só segurança, senão vira uma prisão. Olha que difícil! A gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter os 2. E aí, com o treinamento de pais, a gente vai estar melhor para atender, né? Aquela estrelinha ali está simbolizando as necessidades emocionais básicas do ser humano, que é a busca, né? A necessidade da segurança, amparo e proteção. A sensação de capacidade. Onde há muita proteção, esse senso de capacidade é baixo. Eu dou conta. Eu posso. Eu sou bom. Limite com afeto, porque senão vira libertinagem, né? Validação das emoções. Valorização do sentir. E espontaneidade e lazer, o sujeito ser o que ele é, com alegria, né? O sentimento da alegria ajuda a saúde mental. A veneranda doutora Maria Montessori, já ouviram falar da área da educação? Já assinalava no seu tempo que o ser humano possui uma grande e desconhecida capacidade para evoluir. A educação começa no desenvolvimento dos sentidos. A semente da existência encontra-se na primeira infância. A criança é o todo que se completa no outro, na família e na sociedade. Na atualidade,
o que a gente está vendo em relação à saúde mental das crianças e dos adolescentes? Muito adoecimento, não é mesmo? Doenças de saúde mental infantil têm aumentado. A gente vê diagnósticos e diagnósticos de crianças com TDAH, depressão, ansiedade. E também suicídio, né? Tentativas de suicídio. Isso tem crescido muito. De 1 a cada 5 crianças vai ter um diagnóstico. Né? A gente tem até que tomar cuidado, que está tendo diagnóstico demais. A coisa tem que ser bem avaliada, porque às vezes você coloca um diagnóstico, a criança ela começa a justificar que ela tem aquilo, que é por isso que ela tem dificuldade, né? E não é para isso que se dá diagnóstico. E a gente engana. Diagnóstico é uma coisa difícil de se dar. Até 7 anos é dificílimo ter um diagnóstico de uma criança, porque ela está muito crua ainda. Então, a gente vê sinais e orienta os pais para que busquem intervenção, para que o problema não cresça. Mas é muito difícil falar isso, né? Muitas vezes a gente nem consegue chegar numa conclusão de hipótese diagnóstica, numa avaliação com uma criança nova. As crianças, elas estão sendo estimuladas a objetos materiais e privadas de conceitos básicos de uma infância saudável. O brincar na terra, na natureza, usar a criatividade, transformar um sabugo de milho numa boneca. A gente perdeu isso, né, gente? É tudo eletrônico. Né? Muitos brinquedos, cada um mais sofisticado que os outros, igual aqueles carros que transformam em robô, né? Aquilo é incrível, os meninos ficam doidos. Mas assim, tudo muito material. Isso está trazendo problemas. Né? E nós temos observado pais distraídos, indulgentes e permissivos no sentido de direcionar regras, de limitar. Os excessos trazem dificuldade, assim como a falta, né? Esse ponto do equilíbrio vai passar pelo olhar dos pais. Os pais têm deixado para os filhos, para que eles direcionam o mundo. No livro A Geração do Quarto, de Hugo Monteiro é um pesquisador na área de bullying. Ele sofreu muito bullying na juventude e ele pesquisa nessa área. Ele relata que a geração do quarto, o livro dele chama Geração do Quarto, é um reflexo de características familiares da nova geração. Frutos de uma relação familiar adoecida, onde há inversões de papéis, preocupação com o financeiro e a ausência de afeto e presença, superproteção, que é a negação do outro, falta de coerência no falar e no agir dos pais, falta de empatia. A empatia, gente, é igual ao Wi-Fi. O Wi-Fi não liga à rede, né? A gente se liga aos outros, né? Então, a empatia é a capacidade da gente reconhecer o outro na sua dor e dificuldade, se assemelhar. E está sendo difícil. Pesquisas sobre adolescência, né, na Universidade de São João del Rei, traz dados de que 10 a 14% dos adolescentes já se mutilaram pelo menos uma vez na vida. Isso demonstra uma baixa capacidade de lidar com o problema. Haroldo Dutra foi juiz em Contagem, ele é espírita, né? Vocês devem conhecer. Teve uma palestra dele que ele disse: os jovens querem alcançar o mel, mas não querem enfrentar as abelhas. A gente vê uma dificuldade enorme de resolver problema e lidar com frustração na nossa juventude. Né? Parece que a nossa geração, a gente era mais... A gente aguentava mais o regaço, né, gente? Era diferente. Hoje nós temos o problema das redes sociais, em que os adolescentes se identificam muito.
uma época extremamente vulnerável, né? Os pais devem ficar atentos ao mundo virtual. O mundo virtual, gente, ele tem que ser tratado igual ao mundo real. E nós pais, a gente às vezes não sabe mexer nem no aplicativo. É difícil, porque a gente é analógico, não é mesmo? Agora a gente tem um mundo online nas mãos dos meninos. Então, o menino está no quarto com o celular, a gente tem que ir lá, o que está acontecendo? Tem que olhar o histórico, tem que aprender a mexer, tem que colocar aquele negócio que controla, tem que pôr limite de tempo. Hoje nas escolas foi proibido o uso do celular, né? Mas tem leis aí já falando a possibilidade de não ter o celular até, acho que 16 anos que eu ouvi falar. Não sei se essa vai para frente, mas né, a coisa está tão grave que está se pensando, né, uma série de medidas aí para diminuir a gravidade da situação. Na adolescência, picos de agressividade, explosões de raiva são sintomas de quadros depressivos ou ansiosos, ou baixa capacidade de resolução de problema. Então, assim, tem questões hormonais? Tem. Esse corpo está desenvolvendo, tem muita cobrança, é uma fase de transição, infância para adolescência, sim. Mas quando é muito extremo, a gente precisa estar atento, precisa buscar ajuda, precisa cuidar. Precisa olhar o que está por trás. No livro Vida em Família, capítulo 14, Deveres dos Pais, eles trazem: filhos são patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, facultando reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si. A sublimação de afeições entre os que se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutivas, pelo que merecem todo um investimento de amor e vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Resumindo, gente, o lar é o lugar onde tudo acontece. Quanto mais difícil, mais responsabilidade na tarefa. E o amor vence montanhas, né? O amor remove multidão de pecados. Não tem esse dizer no Evangelho? O amor, ele remove os problemas, né? Mas para isso nós pais temos que estar com a inteligência emocional privada, né? A gente tem que estar regulado, a gente tem que estar bem, a gente tem que autoconhecer, né? Eu levanto muita bandeira do cuidado com os pais, porque às vezes o pai leva o filho para um tratamento, mas aí quando volta para casa está aquele caos, porque o pai não está bem. Então precisamos cuidar dessas figuras que são quem deve ser o piloto do avião. Não é o filho que vai ser o piloto. Então, os pais precisam de muito amor, né? E aí... Eu vou fechar agora. Tá tranquilo? Mas, gente, eu estou chegando no fim da minha apresentação e eu quero finalizar com essas frases do Napoleão Hill. Semeie uma ação e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. Semeia um caráter e colherás um destino. Né? Eu espero que a minha fala tenha sido compreendida, que possa tocá-los para que haja reflexões positivas, né? Para todos que estão aqui encarnados e desencarnados. É uma arena que requer muito de nós, né? Mas também é muito gratificante quando a gente, né, tem a vivência de família, né, que é o lugar das transformações, e quando a gente vê que a gente está conseguindo carregar essa cruz com amor, né? E mesmo diante das dificuldades, a gente vê a família rompendo, vê os meninos crescendo,
É a alegria, né? Uma casa com criança e ver o desenvolvimento, né? E ver que a gente acertou e fez muita coisa com amor, mas que também pela nossa humanidade, pelas nossas limitações, porque nós somos, né, falhos mesmo, a gente está aqui para evoluir, a gente também falha. Não por querer falhar, por falta às vezes de orientação, de ajuda, de ter tido alguém que validasse as nossas emoções, que entendesse, né, a nossa sensibilidade, né? Às vezes por falta de condição. É muito interessante porque dentro da teoria sistêmica, né, dentro dos tratamentos em psicoterapia, na teoria sistêmica, eles falam que os pais eles têm uma obrigação apenas, enorme, grandemente, importantíssima. Vocês imaginam o que é essa única obrigação que os pais têm? Hã? Essa também é. Mas, na verdade, eles enfatizam a questão de dar a vida. Os pais têm essa função, que é tudo para nós, porque se a gente tem a vida, a gente tem tudo, não é mesmo? Então, nós, quanto filhos, não temos que cobrar nada dos nossos pais. Eles já deu tudo que a gente precisa. Ponto. Né? Aí o que nós vamos fazer com isso? Né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Deu tudo certinho, né? Não precisou de apoio. Que Deus nos abençoe, né? Nos dê sabedoria, força, coragem para a gente não desistir dessas tarefas tão meritórias aí, né? Aos olhos de Deus. Nós agradecemos então a Isabel Cristina, né, pelo estudo. A casa agradece de coração. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Nós estamos falando aí, né, de um tema gostoso, né, que envolve todos nós, de sermos filhos, de sermos pais, né, e foi muito gostoso, né, o que ela trouxe para a gente. Ela trouxe muita coisa que nos alerta, inclusive a questão de aprender a ser pai, né? Tem até curso hoje, né, para a gente ser pai. Olha que legal. Um detalhe importante que eu observei na nossa festa junina, gente, nós estamos falando de criança, e tinha muita criança, mas foi muito gostoso, sabe? Tinha muito tempo, né, que eu não via tantas crianças reunidas, mas criancinhas mesmo, né, de 2 anos, 3 anos, né, de colo. Então achei muito bacana, né, e veio casar muito com esse tema nosso hoje, né, falar de amor, falar de criança, falar de responsabilidade dos pais. E a gente viu ali, né, nessa confraternização, na nossa festa, né, os pais cuidando dos filhos pequenininhos, correndo atrás, né, fazendo aquele exercício físico, né, que é necessário, né, perdendo um pouquinho ali dos quilinhos, e avós. Então hoje, se tem hoje o curso, gente, que é necessário, que eu acho que é necessário para estar educando esses meninos que estão chegando aí, a gente vê a dificuldade disso, como a Isabel trouxe para a gente aqui, assim como que eles estão vindo, a evolução desses meninos, como acompanhar esses meninos. Aí eu fico pensando, e os avós, gente? Os avós hoje tomando conta desses meninos? Tem que fazer curso de informática, né? Tem que fazer uma série de cursos para acompanhar esses meninos, que eles dão aula para a gente. Se a gente não sabe mexer no aplicativo, como a Isabel trouxe aqui, entrega para eles para você ver. É questão de segundos eles resolvem aquilo ali. É uma coisa impressionante, né? Então olha para vocês verem a geração, né, que está aí, né, para os pais, né? E nós vimos aqui sobre a ótica da doutrina espírita, o compromisso e a responsabilidade dos pais, né, nessa tarefa. Inclusive no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a pergunta lá que Deus faz, né? O que fizestes
dos filhos que te confiei. Olha para vocês verem a responsabilidade dos pais, né? Como ela trouxe, né, a questão da ingratidão dos filhos, porque os pais podem falhar. Somos, né, imperfeitos, podemos falhar, mas nunca os filhos podem ser ingratos, porque eles tiveram a oportunidade de estar aqui no planeta devido aos pais. Então, se eles já deu essa oportunidade da vida para que o filho pudesse vir e se reeducar, reaprender, porque os pais deram essa oportunidade da vida. Sem os pais, eles não estariam aqui. Então, muita coisa nós vimos aqui hoje, aprendemos aqui hoje, e o que a gente espera, né, é aliviar, né, o nosso coração com esse aprendizado, levar isso para casa. Tem aí o Livro dos Espíritos, a questão 383, que ela trouxe aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 8. Dá uma lida lá, vocês vão aprender mais um pouquinho, tenho certeza disso, tá bom? Então agradeço a todos vocês. Eu vou então chamar a Elisete para fazer a prece final por nós. E quem for ficar para o passe, pode ficar à direita, né, para receber o passe. E nós pedimos a gentileza do silêncio, né, para que o trabalho na cabine ocorra com tranquilidade. Tá ok? Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade, que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, viu? Uma boa noite a todos.